Olá, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo é desertificação no semiárido brasileiro. Vem comigo conhecer um pouco mais sobre o tema abordado. O semiárido brasileiro é uma região caracterizada por forte insolação, altas temperaturas e regime de chuvas marcado pela escassez, irregularidade e concentração das precipitações no curto período de 3 meses, em média. Ele predomina principalmente no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas e Piauí. O relatório do IPCC reforça que o semiárido brasileiro é uma das regiões do mundo onde a alteração no clima tem provocado efeitos mais drásticos por conta das mudanças. A região já tem enfrentado secas mais intensas, reduções das chuvas e temperaturas mais altas que as habituais, e que, aliada ao desmatamento, agravam a desertificação. Criado na ONU, integrado por 195 países, entre eles o Brasil, o IPCC é o principal órgão global responsável por determinar e organizar o conhecimento científico sobre as mudanças do clima. Mas e quanto às atividades produtivas? Como elas impactam os recursos naturais? Vamos ver agora. A agricultura praticada no semiárido brasileiro tem um caráter muito impactante sobre os recursos naturais. As áreas em processo de desertificação, em diferentes graus de intensidade, já somavam, em 1994, uma superfície correspondente a 22% da área total do semiárido brasileiro, que é de 982.563,3 km². Os processos de desertificação no semiárido brasileiro não só se manifestam pela sensibilidade natural do ambiente, mas, sobretudo, pelo uso a ele imposto. As práticas agrícolas inapropriadas concorrem fortemente para o agravamento do problema. A área do semiárido brasileiro afetada por processo de desertificação em níveis elevados é de mais de 20 milhões de hectares, que correspondem a 12% da área do Nordeste. Segundo a Sá e Angelotti, no Nordeste brasileiro, uma área maior do que o estado do Ceará já foi atingida pela desertificação, de forma grave ou muito grave. São 200 mil quilômetros quadrados de terras degradadas e, em muitos locais, imprestáveis para a agricultura. Somando-se a área onde a desertificação ocorre ainda de forma moderada, a área total atingida pelo fenômeno sobe para aproximadamente 600 mil quilômetros, cerca de 1/3 de todo o território nordestino. Ceará e Pernambuco são os estados que apresentam maior área em processo de degradação, embora, proporcionalmente, a Paraíba seja o estado com maior extensão de área comprometida, que é de 71% do território. A vegetação nativa da região semiárida brasileira tem sido bastante modificada pelo homem. Os estudos mais recentes indicam que os solos vêm sofrendo um processo intenso de desertificação, devido à substituição da vegetação natural por campos de cultivo. Ainda persiste uma das formas mais agressivas do preparo do solo, que é a utilização do fogo. Então, falamos bastante sobre desertificação, mas o que seria isso? O termo desertificação se emprega muitas das vezes como sinônimo de degradação. Na realidade, desertificação se trata de uma degradação extrema e se aplica à terra, à cobertura vegetal e à biodiversidade, e denota perda da capacidade produtiva. Existe um amplo consenso de que a degradação das terras é a consequência da ação humana e de fatores climáticos, enquanto que a desertificação está associada à perda de biodiversidade e, simultaneamente, contribui para as mudanças climáticas globais, por meio da perda da capacidade de absorção de carbono pelas plantas. Estima-se que 300 milhões de toneladas de carbono são perdidos para a atmosfera,
pelas terras secas como resultado da desertificação, o que corresponde a cerca de 4% do total das emissões globais. Quanto às mudanças climáticas, podem adversamente afetar a biodiversidade e acelerar a desertificação, devido à diminuição na evapotranspiração e, consequentemente, à diminuição das chuvas nas terras secas, entre outros fatores correlatos. As secas e a desertificação são dois fenômenos dispares em seus efeitos, no tempo, espaço e nas suas causas. A seca é um fenômeno natural reversível, de ocorrência esporádica ou repetida, numa periodicidade complexa e não esclarecida. Sampaio argumenta que alguns efeitos da seca, como eliminação de algumas espécies, o abandono de culturas mais sensíveis e as consequências socioeconômicas da população, caso perdurem além do período da seca, podem ser enquadradas como parte do processo da desertificação, sendo as secas um agravante a mais. As áreas suscetíveis ao fenômeno da desertificação são mais vulneráveis aos efeitos das secas e, por isso, há uma estreita interrelação entre os dois fenômenos. As mudanças climáticas estão intrinsecamente combinadas com o fenômeno da desertificação. As mesmas, portanto, provocam o aumento e a redução na abundância de espécies e mudanças na estrutura da comunidade biótica e na diversidade biológica. Isso implica, terminantemente, a perda da biodiversidade, perda de nutrientes e umidade do solo, redução da conservação do mesmo e, consequentemente, redução da estrutura da diversidade biológica, que estão associados ao processo erosivo do solo. Todos esses fatores, amalgamados, convergem para a perda da fertilidade dos solos e, subsequentemente, para o fenômeno da desertificação. Quanto à migração por aumento de deserto, dos 1.262 municípios no semiárido, 644, 51%, perderam população nesses 12 anos. É uma porcentagem maior do que a média nacional, já que 2.399 dos municípios, 43%, encolheram em população desde 2010. Por outro lado, 606 cidades no semiárido tiveram crescimento de 48%, o que pode indicar uma migração interna na região. Só 12 municípios ficaram estáveis no número de habitantes. O Nordeste é marcado historicamente pela perda de população. Não é um fenômeno novo. Apesar do crescimento e ampliação dos programas de transferências de renda, fatores microeconômicos e macroeconômicos relacionados a esses municípios ajudam a entender a emigração na perspectiva de massa. Avalia Javens Campos, professor da UFRN e coordenador do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. A última década de seca deixou marcas profundas que ajudam a explicar a queda de população nos municípios que têm vocação rural, analisa Humberto Barbosa, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e um dos autores do livro Um Século de Seca. Segundo ele, a desertificação e as secas limitaram os rendimentos na agropecuária familiar, e a juventude rural fica sem perspectiva para sobreviver da agricultura. Isso aumenta a migração. A desertificação é um processo cumulativo de degradação ambiental que afeta as condições econômicas e sociais do país. Simultaneamente, reduz a superfície das terras habitáveis, onde as populações desses locais ocupam novos territórios, com finalidade da garantia de melhores condições de vida. Segundo estimativas da UNCCD, cerca de 135 milhões de pessoas estão em risco de serem deslocadas pela desertificação.
até 2045, como resultado do processo contínuo de degradação das terras.